E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí, galera, novamente, dá-lhe citação. Metal contra as nuvens, nossa história não estará pelo avesso assim. Eu sou o professor Roberto Carlos, professor de História. Hoje, então, após aquela abordagem sobre pré-colonialismo, Brasil-colônia, a gente vai tentar entender como esse Brasil-colônia, esse sistema colonial, entrou em crise, conhecida como a crise do sistema colonial, é óbvio. Vamos nessa, então. Primeiro, para a gente entender o porquê dessa crise. Crise do sistema colonial, ele acaba inspirando algumas revoltas, alguns movimentos, em função do caráter fiscalista de Portugal. Portugal aplicava uma carga fiscal extremamente forte. Isso, nos dias de hoje, bem, deixa pra lá, parece que nada mudou, né? Não deu para evitar. Enfim, logicamente, esse fiscalismo excessivo e outras regalias, outros privilégios que tinham os portugueses dentro do território brasileiro, gerou uma série de insatisfações que acabou gerando revoltas, movimentos, conjurações. Veremos que movimentos foram esses. Bem, precisa haver uma diferenciação entre esses movimentos, já que existem os de caráter nativistas, que de certa forma inspiraram os emancipacionistas, porque o tema, a reivindicação de cada movimento tinha também na sua composição essa insatisfação com a carga fiscal aplicada por Portugal. Mas os movimentos nativistas, eles eram de ordem tanto mais local, pontual, e não tinham grandes pretensões, não tinham pretensões emancipacionistas. Esse é o diferencial, é a diferença entre esses movimentos. Então, o que precisa ser fixado, o motivo, as motivações, insatisfação com os impostos cobrados por Portugal. Vamos a eles, não quer? Lady Murphy, não está passando isso aqui. Só um momento aí, galera. Que é ao vivo, sem edição, então pequena falha técnica que tentarei corrigir nesse momento aqui. Maravilha. Então vamos lá. Primeiro desses movimentos é a aclamação de Amador Bueno. Quem era Amador Bueno? Quem foi Amador Bueno? Amador Bueno foi um bandeirante, Lembra dos bandeirantes? Aquela excursão sobre o território, rompendo a linha do Tratado de Tordesilhas, capturando índios, buscando encontrar ouro, enfim, esses eram os bandeirantes. Lógico que Amador Bueno passou a figurar como um personagem importante ali, na então capitania de São Paulo, e assim, essa aclamação de Amador Bueno era pela independência. Ele foi aclamado governador, a revelia, ou seja, sem o conhecimento da coroa portuguesa. E com a tendência, logicamente, uma tendência tinha raízes espanholas, ou seja, influência espanhola nesse processo para a própria independência, de uma certa autonomia, de São Paulo em relação a Portugal. Infelizmente, infelizmente para aqueles que
ávidos por essa autonomia, houve uma forte pressão, né, por parte de Portugal, e esse movimento foi subjugado, foi suplantado, enfim, não deu em nada, mas foi um movimento importante, se tratando desse movimento nativista, né, ou seja, de romper com a coroa portuguesa. Tivemos, né, no Maranhão, a revolta dos Beckman, irmãos Beckman. Irmãos Beckman eram comerciantes, né, no Maranhão, e a Companhia de Comércio do Maranhão acabou não cumprindo alguns acordos, né, que resultou na falta de mão de obra escrava para esses irmãos poderem, né, manterem suas atividades. Isso gerou uma profunda indignação dos irmãos Beckman. Então, esse conflito acabou sendo determinado por esse não cumprimento, de mal com as palavras momentaneamente, por esse não cumprimento por parte da Companhia de Comércio do Maranhão, que respondia pelo poder da coroa portuguesa no Maranhão. Primeiro conflito. Nós temos, então, em seguida, esse conflito de 1709 a 1710 diz respeito aos emboabas. Quem eram os emboabas? Bem, emboabas significa forasteiros. Então, essa insatisfação dos colonos em relação à presença dos emboabas e de todos os privilégios que esses emboabas igual forasteiros. Uma pausa aqui para a gente fixar essa ideia. Se eu ouvir o tempo todo emboabas, o que seria? Forasteiros, essa letra só posso classificar como espetacular. Então é isso. Os colonos, isso compõe ainda os movimentos nativistas, né? Os colonos insatisfeitos com essas regalias, né, que esses forasteiros tinham para empreender suas atividades comerciais. Isso criou, né, aquele choque, momento então de extrema insatisfação. Em seguida vem a Guerra dos Mascates, em 1710, no Pernambuco. Bem, na verdade, nesse momento aí, Olinda se encontrava já em queda livre, né, em declínio. Esses mascates eram pessoas que emprestavam dinheiro, né, a juros para proprietários de terras em Olinda. Então surge, nesse momento, também a situação não foi aceita, então, pelos locais, em função já de um processo de invasão que havia sofrido, né, que havia sofrido Pernambuco. Nesse momento, então, entra em cena essa expulsão que eu mencionei, a expulsão essa invasão e expulsão dos holandeses, né, que ainda assim deixaram, os holandeses a Pernambuco, deixaram um legado interessantíssimo, né. Esse conflito acabou se encerrou, não vamos dizer rapidamente, esse conflito foi encerrado em 1711, beleza? Guerra dos Mascates, então, ocorreu em Pernambuco e teve seu fim em 1710. Bem, essa revolta de Felipe dos Santos, ela ocorreu em Minas Gerais. Felipe dos Santos também, essa revolta foi conhecida como a Revolta de Vila Rica, que foi onde aconteceu o conflito. Essa revolta
ocorreu então entre mineiros, né? Não entre mineiros, mas entre líderes políticos e autoridade, né? Naquele momento, autoridade que respondia pela coroa portuguesa, né? Então, esse revoltoso, né, um líder dos revoltosos, Felipe dos Santos, era um tropeiro, né? Foi uma das revoltas também de caráter nativista, né? Muito importante. Vejam vocês que Minas concentrou, né, essa quantidade, né, considerável de revoltas, né? Sejam elas nativistas, foram elas, né, nativistas e algumas emancipacionistas. Agora sim, a gente chega aos movimentos emancipacionistas, né? Movimentos que acabaram gerando, né, para a história, para a nossa história, figuras emblemáticas, personagens vultuosos, né, para a nossa história. E acabaram também inspirando, né? Esses personagens se transformaram em ícones, né? Daquilo que se entende como lutar por direitos, por ideais, né? Por assim dizer. Lembrando que esse movimento emancipacionista, ou as revoltas emancipacionistas, tiveram suas fontes de inspiração. Por exemplo, o iluminismo, temos uma aula sobre iluminismo, espero que vocês confiram, a gente vai trazer aqui dentro da disciplina de História, uma aula sobre iluminismo, né? Quem foram os iluministas? Que ideais, que ideias eles tinham? Essa influência do iluminismo sobre essas revoltas, vamos trazer, por exemplo, Adam Smith. Adam Smith, um dos iluministas, trazia também a ideia de... Eu traria aqui iluminismo e liberalismo também, dentro desse contexto, as ideias de Adam Smith, que trazia, entre outras várias, defendia a não influência, ou que se influenciasse de forma mais moderada a ação do governo sobre o indivíduo comum, ou seja, sobre os empreendedorismos, né, do indivíduo, do sujeito comum, sofresse menos a ação do governo, ou seja, uma certa autonomia para gerir sua vida econômica. Traduzindo, que o governo não atrapalhasse, né? Que bastando, esse é um ditado recorrente, se não atrapalhar já está ótimo, mais ou menos isso. Lógico que o iluminismo as ideias de Adam Smith são mais complexas, as ideias de Adam Smith são mais complexas que isso, mas para a gente trazer de forma mais compreensível, é basicamente isso, a não interferência do governo nos assuntos, né, da população, das investidas de ordem econômica, beleza? E influência dos republicanos, isso remete a quem mesmo? Republicanos. Lembra que a gente... dos republicanos, isso tem relação, né, à influência da independência dos Estados Unidos, e acabou ecoando em território brasileiro, tranquilo? Então essas foram as influências, principalmente temos iluminismo, Revolução Francesa, né? Eram revoltosos, não eram pessoas ensandecidas, né? Eram movimentos que traziam, né, pessoas extremamente esclarecidas, né? Então não eram pessoas que, de repente, por um rompante orquestrados por algum tipo de figura do poder, não. Eram movimentos legítimos, interessantíssimos, né? Inconfidência Mineira, né?
O ano foi de 1700 e... Eu não sei o que isso está fazendo aqui, né? 1792? Por volta de 1992. Então, esse movimento trazia... Esse foi um movimento separatista. Era uma reação muito grave, né, em relação a Portugal. Os objetivos, na verdade, tinha como espelho, né, a Constituição dos Estados Unidos. Lembra a ideia que eu trouxe dos republicanos, do próprio liberalismo? Esse movimento, a Inconfidência Mineira, então, foi orquestrado, né, por alguns intelectuais da época. Lembrando que a figura que ficou emblematizada, por assim dizer, foi aquele que todos nós conhecemos, Tiradentes. Agora, por que, se a gente retomar um pouquinho os acontecimentos, como eu disse, foi um grupo de intelectuais, né, na época, que criou essa Inconfidência, né, buscava então divulgar seus pensamentos, suas vontades, seus anseios. Porque Tiradentes foi o único a ser morto, né, pelo menos naquele momento ali. O governador então ordenou, porque Tiradentes deu, como se diz, né, deu a cara a tapa. Foi o que a atuação dele nesse movimento não ficou só no campo das ideias, não ficou só de forma nominal. Tiradentes ficou mais exposto, se expôs mais, e como medida, vamos pensar por ordem do governo, como medida exemplar, né, para conter eventuais e futuros focos, né, de inconfidentes, ele foi morto, né? O governador decretou, determinou que ele fosse morto, né? De forma bizarra, né? Então acabou se tornando essa figura tão lembrada, né? Tão citada pela história. Não que pessoas que participaram desses movimentos tenham tido, né, sua importância, mas Tiradentes se notabilizou por conta dessa atuação um pouco mais incisiva, né, que diz respeito ao caráter separatista, né, as ideias separatistas mesmo que Tiradentes possuía. Então, só para ressaltar aqui, a Inconfidência Mineira foi um movimento separatista. Temos a Conjuração Carioca. Bem, essa Conjuração Carioca podemos entender também composta por intelectuais, realizavam crítica não só à religião, mas como também ao governo. Essa Conjuração Carioca não que tenha sido... Qual a palavra que eu deveria usar? Não que ela tenha sido inócua, inofensiva. Às vezes o poder das ideias, né, eles têm efeito prático. Por ser então um grupo, né, de reuniões intelectuais, de pensar mesmo como estava estruturado, né, o poder, essa relação toda, não houve ação prática, né? Ficou também no campo das ideias, mas eles professavam, né, os ideais de liberdade e tudo, né, tudo de anseio que havia para essa época, em convergência, né, com alguns outros movimentos. Bem, foi um movimento que também contido a partir de denúncias, né? Quando você critica governo, religião, né, aí naquela época foram denunciados e contidos, né? Temos também a Conjuração Baiana, também conhecida como Inconfidência Baiana. Bem, sabemos que, o ano é 1798,
Vamos pegar alguns aspectos dessa época. O que poderia gerar essa inconfidência? Vamos lá. De volta com essa caneta fantástica aqui. Bem, decadência da decadência da economia açucareira, outros pontos que podemos ressaltar. Bem, lógico que isso gerou uma crise econômica. Bem, os cavaleiros, deixa eu ver se está aqui. Bem, isso, basicamente isso. Conjuração Baiana, após a transferência, né, de Salvador, transferência da capital, na verdade, transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, e juntamente com essa decadência, né, como o Rio de Janeiro passou a ser mais centralizado, né, no que se respeita a todas as decisões administrativas e questões econômicas, houve então, na Bahia, a decadência da economia açucareira, o que gerou então essa crise econômica. Em 1797, funda-se então em Salvador a primeira loja maçônica no Brasil. E eles se auto-intitulam, né, os Cavaleiros da Luz, ou seja, um movimento já também de insurgência, né, era um movimento de caráter social, que ficou também conhecida, né, como a Revolta dos Alfaiates. Está aí, então, um outro movimento importantíssimo, né, nessa fase, nesse momento aí de movimentos e revoltas emancipacionistas. Então, Pernambuco, pessoal, há quem diga que um dos territórios, das cidades, as capitanias dos estados, na verdade, cidades não, estados, em que concentrou os movimentos, né, de insurgências, de revoltas mais importantes, né, na história. Essa revolta, essa Revolução Pernambucana de 1807, ela traz um caráter extremamente importante, porque, logicamente, a partir de revoltosos que tiveram ações mais físicas, efetivas, né? Lembrando que algumas revoltas, como a gente abordou aqui, foram no plano das ideias, né? Isso não diminui a importância das mesmas, mas as revoltas pernambucanas, né? Ou Revolução Pernambucana nesse caso, ela foi extremamente importante porque a partir dessa... houve uma breve vitória, né? Então, desses revoltosos. A partir dessa vitória, consegue-se algumas conquistas, né? Vamos a... Governo provisório. Vamos lá, o governo provisório, então, a partir dessa breve vitória da Revolução Pernambucana, eles conseguem apoio popular, conseguem a libertação de alguns presos políticos, assim, a diminuição dos impostos, né? Foram conquistas importantes obtidas nessa revolução, mas não contentes ainda, não satisfeitos, esse movimento deu certo, essa revolução deu certo, vamos alçar voos mais altos. Fizeram o que então? Esses rebeldes já estabelecidos no governo provisório
Vamos achar um termo. Envio de emissários. Esse envio de emissários aqui, pessoal, emissários para outros em outras províncias, né, para difundirem, né, essas revoluções, ou seja, noticiarem, não, a revolução em Pernambuco deu certo e a gente precisa de outras revoluções em outras capitanias. Bem, isso deu certo? Não, não deu. Por falta de um apoio mais maciço por parte da população, das capitanias, né, que viriam a ser estados. Então, esse empreendimento, né, realizado por parte dos revoltosos, que ganharia uma dimensão interessantíssima, né, no que diz respeito a uma revolução um pouco mais ampla, mais abrangente, infelizmente não teve sucesso. E aí, então, Dom João VI, né, quando percebe esse tipo de ação desses revoltosos essa vontade que eles tinham de ampliar o movimento, Dom João VI reprimiu, né, com seu poder militar, e esses combates, esses embates aí, ocorreram entre os militares, né, enviados por Dom João VI e os revoltosos, né, entendendo que, vejam vocês que já houve uma preocupação por parte do Dom João em relação ao aumento, né, desse movimento que poderia se estender a outras capitanias. Nesse embate, pessoal, os revoltosos saíram derrotados, foram devidamente presos, encarcerados e posteriormente condenados à morte. Então, momentos emblemáticos, importantes no sistema colonial, né? Que gerou essa crise. O que determina uma crise, né? Vamos pensar num país, num estado. A crise era gerada por questões econômicas, né? Por desmandos, né? Por parte de governos que incidem sempre sobre o econômico, né? Sobre a vida das pessoas. Isso é histórico, né? Isso não acabou em determinada época. Mas para aquele momento, as ações do governo português, né, elas incidiam sempre sobre alguns comerciantes, pensadores, intelectuais, que se sentiam incomodados, né, com essa situação. É isso então, pessoal, movimentos nativistas, né, revoltas nativistas, caráter um pouco mais local, sem aquela intenção, pelo menos declarada, de emancipação. Já os movimentos separatistas, já os movimentos emancipatórios apresentam esse caráter um pouco mais incisivo, mais contundente, ou seja, brigar pela separação, pela independência e autonomia mesmo, pela forte, reagindo contra essa influência, esse regime excessivamente fiscalista por parte de Portugal. Beleza, pessoal? Acredito que tem outros aspectos, né, da crise, mas eles flutuam, né, eles orbitam em torno dessas revoltas, né, para a gente entender o que caracterizou essa crise. Beleza? Conto com vocês na próxima aula e a ideia é essa, contextualizar sempre. Percebam vocês, história é fascinante. A ação, a atuação, a relação, conexão, interferência, sempre de países europeus, sobre como foi construída a nossa história
a gente pensar a relação que a gente estabeleceu com o iluminismo, né? Como eu sempre digo, história fascinante. Beleza, pessoal? Até o próximo encontro, até a próxima aula. Grande abraço e até a próxima.